Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a reforma tributária com a inclusão das carnes na cesta básica com isenção de impostos. A gente já trouxe esse assunto aqui para a gente e quem vai trazer mais detalhes para a gente agora é a repórter Tayane Mello. Tayane, seja muito bem-vinda com a gente aqui ao Agromanhã. Um bom dia. Traz para a gente então as novidades em relação a esse tema que é tão importante para o nosso setor também aqui do agronegócio. Mais uma vez, bom dia. Exatamente, Felipe. É uma questão que mexe no bolso do brasileiro, né? Um bom dia a você, um bom dia a todos. É um prazer falar aqui com vocês do AgroMais. E olha, nem parece a mesma Câmara dos Deputados à noite, viu? Isso porque aqui atrás a gente está vendo um clima bem tranquilo, mas não foi assim que estava ontem à noite. Tinha muita reunião de líderes, né? Enfim, até os últimos momentos aí do início dessa votação havia negociações nas comissões, enfim, nas lideranças dos partidos. Então foi um dia movimentado aqui na Câmara dos Deputados. E olha, a votação teve 336 votos a favor e 142 votos contra. E a principal discussão dessa etapa, o que muito se falou, inclusive foi a última decisão tomada aos 45 do segundo tempo, foi a questão da taxação, né, das carnes. Então, ficou decidido aí que a carne vermelha vai entrar na cesta básica e não vai pagar, então, imposto sobre o consumo. O destaque foi aprovado de última hora e, apesar de ser um pedido do presidente Lula, a bancada do PL, né, o maior partido aí da oposição, foi então o autor aí dessa emenda que foi aprovada. Essa vitória é uma vitória da bancada do agro, porque a gente sabe que é a maior bancada aqui da Câmara dos Deputados, com mais de 370 deputados, era uma bancada que estava pressionando por essa questão da carne, então foi considerada uma vitória dessa bancada do agronegócio. Então, todos os tipos de farinha, agora trazendo outros produtos, todos os tipos de farinha, aveia e óleo de milho foram incluídos básica, que vai contar com mais de 15 produtos com imposto zero, além também de outros alimentos com redução de 60% da alíquota. E olha, outro ponto muito discutido foi a questão dos medicamentos, um ponto muito importante para toda a sociedade. Então, o texto aprovado prevê que todos os medicamentos não listados em alíquota zero terão desconto de 60%. Além disso, dessa questão dos medicamentos e das carnes, também teve a discussão sobre o cashback, muito defendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e também pelos aliados dele, que é a questão de que as famílias que recebem até meio salário mínimo aí per capita, né? Então, essas famílias de baixa renda vão receber de volta os impostos pagos. Então, é muito importante porque isso entra, por exemplo, na questão da energia elétrica, conta de energia elétrica, conta de água, conta de esgoto. Então, é um ponto muito relevante para a gente trazer aqui no AgroMais. Outro ponto foi a questão das armas. Então, esse destaque foi rejeitado, esse destaque de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, foi rejeitado. Então, ele pedia a cobrança do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. Aquele imposto, a gente lembra que é incluso aí produtos que são nocivos à saúde humana e também ao meio ambiente. Então, havia um pedido de autoria dessa deputada para que as armas fossem inclusas nesse imposto, mas isso foi rejeitado. Então, agora as armas não estão inclusas nesse imposto seletivo, continuam aí normalmente como já estava antes. Tem também a questão do nanoempreendedor, que foi uma figura criada pelo grupo de trabalho. A gente lembra que esses grupos estavam se reunindo. A última reunião foi nessa semana, na segunda-feira. Na semana passada também teve reunião. Esse grupo aí dividido em duas partes, né, em dois grupos de deputados. Então, foi criada a categoria do nanoempreendedor, que é, portanto, a pessoa que recebe até R$ 40.500, pessoa física, lembrando, por ano, que não vai precisar, então, pagar o Imposto sobre Bens e Serviços, o chamado IBS, e também a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, contando que não tenha aderido ao regime simplificado do microempreendedor individual,
o chamado MEI. Então, esse primeiro projeto estabelece aí essas regras e guias para as cobranças dos 3 impostos que eu acabei de falar, os 3 impostos sobre o consumo, o IBS, a CBS e também o IS, né, o Imposto Seletivo, Imposto do Pecado, e esses tributos substituirão outros 5 que atualmente incidem sobre o consumo, que são o PIS, o COFINS, IPI e o ISS. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que terminou a votação, falou lá na chapelaria com os jornalistas. Ele se mostrou muito satisfeito, diz que essa regulamentação da reforma tributária vai ser uma reforma mais ágil, mais simples, né, com menos burocracia para todos os cidadãos. A reação também do líder do governo, né, do governo Lula, aqui na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, foi também das melhores a reação dele, ele se mostrou muito feliz, ele inclusive que estava sendo perguntado, inclusive pouco antes da votação, na parte da manhã, sobre essa questão da taxação das carnes, era um ponto que a gente estava batendo nessa tecla aqui ontem com todos esses líderes do governo, então ele se mostrou muito satisfeito com todas medicamentos, enfim, disse então que vai ser uma reforma muito boa para o bolso dos brasileiros. Eu volto com você, Felipe. Muito bem, Tayane, eu queria agradecer a sua participação com a gente, trazendo as novidades aí em relação a essa reforma tributária. Um bom dia de trabalho para você por aí.